Semana de deslocação a Braga, jogo difícil, primeira de 4 finais. Sabemos que todos os jogos até ao final do campeonato vão ser difíceis, mas na teoria a deslocação a Braga é sempre um jogo de grau de dificuldade mais elevado. Independentemente do contexto e na altura do campeonato ou do calendário, a deslocação a Braga sempre é um jogo que atrai muitas expectativas, porque sabemos que o Sporting Clube Braga é um clube que cresceu muito esportivamente nos últimos anos, já chegou a lutar pelo título taco a taco com o Benfica, este ano voltou a estar sempre nos lugares da frente e o seu estádio foi mudando de ambiente ao longo dos anos. Basta dizer que o Benfica nos anos 80, 90, quando ia ao 1º de Maio e até antes dessas décadas, tinha a certeza de que jogava em casa. Eram muitos mais os benfiquistas do que os adeptos do clube local. Hoje em dia o ambiente mudou, o Benfica continua a ter muito apoio no Estádio da Pedreira, mas já há uma cultura de apoiar o clube local completamente diferente do que tinham. E porquê é que é difícil este jogo? Pela tradição e também pela história dos duelos entre Braga e Benfica. Basta dizer que o Benfica, sempre que tem ido a Braga jogar fora do contexto do Campeonato Nacional, isto é, Taça da Liga, Taça de Portugal ou até Liga Europa, as coisas têm corrido sempre mal. Vou recordar, e não é preciso andar muito para trás no tempo, meia-final da Taça da Liga, disputada este ano no Estádio da Pedreira. Não foi com o Braga, foi com o Porto, mas como sabemos não acabou bem. Anteriormente houve uma Taça da Liga com meias finais em Braga e o Benfica caiu na marcação de grandes penalidades. Já tinha ocorrido talvez o desafio de pior memória para os benfiquistas em Braga, que foi aquela meia-final da Liga Europa, depois de uma vitória 2-1 na Luz, derrota em Braga 1-0 e afastamento da final de Dublin da Liga Europa. E se recuarmos um pouco mais no tempo, em 98, na Taça de Portugal, a última visita do Benfica a Braga, a jogar diretamente com o Braga para a Taça de Portugal, o Benfica começou a ganhar com um apoio impressionante nas bancadas e vamos ver imagens desse desafio de 1998 em que o Benfica começa a ganhar com um gol de Panduru. Vale a pena ver como começa a partida, muito apoio do Benfica nas bancadas, Panduru marca de penalti. O festejo é incrível, vejam esta curva de benfiquismo aparecer o Estádio da Luz e depois apareceu Caroglan, um dos bons estrangeiros que o Sporting Braga teve nas suas fileiras e que deu aqui a volta neste lance e o Braga foi à final com o Porto em 1998, vitória depois do Porto na final. A última derrota do Benfica para o campeonato em Braga aconteceu num jogo que pôs frente a frente Talisca e Rafa. Rafa aqui na imagem ainda com a camisola do Braga. Talisca marcou o gol muito cedo, mas depois o Braga deu a volta e recordo só que este jogo que vemos retratado nesta imagem é de 2014 e o Benfica foi campeão. E mesmo assim, mesmo com o Benfica campeão, a verdade é que caiu em Braga. Já tinha acontecido também em 2009 com Jorge Jesus. Na primeira volta o Benfica foi a Braga e acabou por ser derrotado por 2-0. Isto só para termos uma ideia das dificuldades que é jogar em Braga. E nos últimos anos, até além das dificuldades e de algumas derrotas, os jogos acabam sempre por ser também muito conflituosos, com vários casos, como aconteceu com o Javi Garcia e o Alan, só para dar aqui um exemplo. Mas, na verdade, nas épocas mais recentes, o Benfica até tem saído bem de Braga. Como se viu, a última derrota foi em 2014. Portanto, a partir daí, resultados positivos para o Benfica. Desde logo, o jogo do ano passado, que ainda está fresco na memória, uma vitória Benfica por 3-1, uma grande exibição de Sérvio e Sálvio, logo eles que marcaram na última partida do Benfica no campeonato. E aqui vou dar então as boas novidades para os adeptos do Benfica, que dizer que o recinto de Braga, e vou recuar uns anos para buscar duas curiosidades que se calhar já estão esquecidas no tempo. Este jogo de 1986
Vamos ver só o início destas imagens. É um clássico que abriu ao futebol português. É da primeira jornada, Porto-Benfica, o Porto com o Estádio das Antas em remodelação, com um relvado novo e rebaixamento das bancadas, tiveram que ir jogar a Braga. Esta é a bancada do Porto. Acontece é que na outra bancada, do outro lado, era tudo Benfica e os topos eram todos Benfica. Portanto, isto é impensável, mas houve um Porto-Benfica a contar para o campeonato. Este jogo acabou 2-2. Vemos ali Rui Águas e Gomes, dois grandes senhores dos dois clubes. O jogo acabou 2-2. O empate do Benfica foi marcado por Chiquinho Carlos, já muito perto do fim. E foi um dos clássicos, fica marcado por ser fora do Estádio das Antas. Foi em Braga e com muitos adeptos do Benfica. Também em Braga, e passamos já aqui a ver imagens desse encontro, um Benfica Gil Vicente, peço desculpa, o Gil Vicente a jogar em casa. Isto foi depois da vitória de 6-3 do Benfica em Alvalade. Ao contrário do que muita gente pensa, o campeonato não foi ganho em Alvalade. Foi ganho aqui, nesta invasão de campo, em Braga. O Gil Vicente se deu a jogar num campo maior, num estádio maior, porque havia muitos benfiquistas. Foi a meio da semana, foi numa quarta-feira, e o Benfica foi a Braga então dar seguimento àquela grande vitória contra o Sporting em Alvalade. Este é o ambiente que se vivia no estádio 1º de Maio. Era uma espécie de estádio da luz em pleno Minho, e foi aqui que o Benfica festejou o título de 1993-1994 perante este Gil Vicente, que ficou na primeira divisão, diga-se. O Benfica ganhou 3-0 e iniciou aqui uma grande festa que se prolongou a noite fora, depois em Lisboa. E agora, para fechar as passagens por Braga, vamos recuperar o grande gol de Mantorras em 2001, que deu a vitória ao Benfica, das últimas passagens do Benfica pelo 1º de Maio. Mantorras, no auge da sua forma, aqui a dar a vitória ao Benfica por 1-0. E depois fazemos já aqui também a passagem para aquele que é o novo estádio do Braga, para a Pedreira, e a primeira vitória do Benfica na Pedreira aconteceu no ano do centenário do Benfica. O Benfica com este equipamento que ainda hoje deixa muitas saudades, camisola branca, calção vermelho, meia preta, e Simão Sabrosa, reparem, aos 30 minutos fazer 3-0. O Benfica já tinha marcado por Miguelito, Chocota, e agora Simão Sabrosa marcar aqueles livros no ano de José António Camacho no banco, que também tínhamos visto ali a festejar, a bater Kim, que depois viria para o Benfica, como sabe, a dar aquela primeira grande vitória do Benfica na Pedreira. E para terminar, deixo a imagem vista da bancada, gravada pelos adeptos do Benfica, de uma das vitórias mais míticas dos últimos anos do Benfica. Mitroglou inventar um golo num jogo muito cerrado, num 0-0 muito cerrado. Mitroglou aqui a desatar um nó no meio de meia equipa do Braga, a dar vitória ao Benfica por 1-0, um passo muito importante no título deste ano, e a festa que os benfiquistas fizeram em plena Pedreira, ali com os adeptos do Braga a não gostarem dos festejos do Benfica, como é normal, mas muita festa do Benfica. Por isso eu dizia, os tempos mudaram, o ambiente é mais adverso, mas continua a ser um estádio onde o Benfica tem muito apoio, e este mesmo apoio, de certeza absoluta, que não irá faltar na jornada que agora se adivinha, no próximo domingo, e onde o Benfica terá que ganhar e terá que dar sequência aos bons resultados conseguidos, não só em Braga nos últimos anos, mas também na Luz e também na Supertaça, que quando defrontou o Braga venceu. Vai ser um jogo de enorme expectativa e o Benfica com certeza estará preparado para esse objetivo.